Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos fazer uma leitura do texto sagrado que se encontra em Mateus, número 20, capítulo 20, os versos 29 e 30. Mateus 20, 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela está se retratando de um momento em que Jesus estava em Jericó. Quando ele vai saindo de Jericó, a Bíblia diz que uma grande multidão lhe acompanha. A multidão às vezes atrapalha. Sempre que nós nos encontramos no meio de uma grande multidão, a gente não se sente confortável. Eu, particularmente, não gosto muito de estar no meio de multidão. Me sufoco, eu fico desconfortado. Eu não gosto de estar no meio de multidões. Eu sou mais reservado, eu gosto de ficar mais na minha, eu sou um pouco mais discreto. Mas a multidão, às vezes, ela atrapalha. Você vai para um congresso de missões, um congresso que a igreja está fazendo, vamos supor que no Miguel Lima. O congresso encheu, o pregador é famoso, o cantor é famoso, você quer chegar cedo porque você sabe que a multidão vai te atrapalhar de ficar perto do pregador, de ficar perto do cantor, porque você quer ver de perto, você quer estar perto, você quer olhar, você quer contemplar. Talvez essa pessoa seja muito importante para você, seja muito especial para você, mas às vezes a multidão, ela te atrapalha. E muita gente desiste por causa da multidão. São poucas pessoas que têm força de enfrentar a multidão. Eu mesmo, é difícil de eu enfrentar uma fila até para comer. Se a fila estiver muito grande, eu volto para casa. Eu não gosto de multidão. Eu não gosto de enfrentar fila. Eu me sinto totalmente perdido. E muitas pessoas são igual a mim. Mas existem outras pessoas que, bem diferente de mim, quando elas querem um objetivo, quando elas querem algo, elas não se importam com a multidão. Elas não se importam se tem alguém olhando para elas, se tem alguém falando mal, se tem alguém falando bem, eles não se importam. Eles traçam um objetivo e se tiver que passar por dentro da multidão, ele passa. A multidão, mesmo te comprimindo, você vai. Mesmo sem forças, você vai. A Bíblia mostra que a mulher do fluxo de sangue, ela enfrentou uma multidão, ela saiu caminhando entre a multidão para tocar em Jesus. A multidão, ela não deve nos atrapalhar, mas às vezes ela atrapalha. E Jesus está saindo. E a Bíblia diz que havia uma grande multidão. De onde Jesus está saindo e para onde ele está indo? No capítulo de número 21 diz que ele vai entrar em Jerusalém. Os historiadores dizem que ele estava saindo de Jericó para Jerusalém. Observe, não é um trajeto muito curto, é um trajeto um pouco longo. E para caminhar a pés, é um trajeto um pouco mais longo ainda, é cansativo. E tendo em vista que aquele trajeto de Jericó para Jerusalém também era um trajeto perigoso.
Porque quem conhece a parábola do bom samaritano vai saber que aquele homem saiu de Jerusalém para Jericó. E nesse percurso ele foi pego. E ele apanhou. E tomaram tudo o que ele tinha. E ninguém socorria ele. As pessoas que tinham alvará para chegar lá e socorrer ele, que era o sacerdote, que era o levita, porque sacerdote e levita não eram tocados pelos ladrões e salteadores da época, porque eles respeitavam a autoridade religiosa. O trajeto era perigoso, mas mesmo assim não socorreram aquele homem. Mas agora Jesus está fazendo o percurso contrário. Ele está vindo de Jericó para Jerusalém. Mas o trajeto é perigoso e mesmo assim uma multidão acompanha Jesus. Aí a pergunta que fica é essa: se é perigoso, por que nós vamos prosseguir? Se é perigoso, por que nós vamos continuar? Por que não deixar Jesus andar sozinho? E a pergunta é: tem pessoas que até pelo vale da sombra da morte passou, e Jesus te deixou andar sozinho? Tem pessoas que já enfrentaram caminhos tenebrosos, noites escuras, e Jesus te deixou andar sozinho? Mas simplesmente quando nós encontramos um perigo à vista, às vezes nós queremos parar e deixar Jesus. Nós não queremos prosseguir. Eu quero te dizer uma coisa: se Jesus disser fica, fica. Mas se Ele disser vai, vai, porque Ele se garante. Se Ele disser vai, vai, porque Ele vai na tua frente. Eu quero te dizer uma coisa: o trajeto com Jesus pode ser perigoso, mas para ti o caminho é seguro, porque a presença de Jesus nos traz segurança. E que segurança é essa? A segurança espiritual. É você saber que está salvo. Porque salvação é isso, é escapar. É ser socorrido. E Jesus, Ele está saindo e uma grande multidão acompanha Ele. E observe que o 30 diz assim: e eis que 2 cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A Bíblia diz que é 2 cegos. São 2 cegos que estão assentados juntos do caminho. Por que eles estão assentados se eles são cegos e não aleijados? Eles não podem andar? Pode. Mas para onde esses homens vão? Naquela época não existia emprego para quem era deficiente visual, para quem não enxergava. Naquela época não existia emprego igual existe hoje. Hoje você tem as cotas, hoje você pode alcançar um emprego se você for cego, se você não tiver uma perna, não tiver um braço, você consegue um emprego. Mas antigamente não tinha emprego para essas pessoas. O que eles vão fazer? Provavelmente não tinham família porque estavam abandonados, estavam na beira do caminho. Na época de Jesus, quando você era cego, você conseguia do governo um alvará para pedir esmola. E aquele alvará era uma capa que o governo te dava. Porque na época de Jesus, sacerdote tinha capa. Naquela época de Jesus, mendigo tinha capa. Naquela época de Jesus, todo cidadão tinha uma capa. E o que diferenciava um homem do outro era a capa. Quando você olhava a capa, você sabia a posição. E até para pedir uma esmola tinha que ter a capa. Provavelmente aqueles homens estavam assentados à beira do caminho, esperando alguém passar para dar uma esmola para eles. Mas quem estava passando não era qualquer homem. Quem estava passando não era qualquer um.
Não era uma caravana de políticos que você pede alguma coisa e ele te dá com intenção de um voto. Não era qualquer um que estava passando ali. Era Jesus Cristo que estava passando naquele caminho. Era Jesus Cristo que escolheu o trajeto mais perigoso e disse: eu vou por esse trajeto, porque Jesus escolhe os trajetos mais perigosos, porque Ele não tem medo dos desafios. Numa bela manhã, Jesus olhou para os discípulos e disseram: hoje nós vamos para Gadara. Quem em sua consciência queria encostar os pés em Gadara, onde tinha aquele endemoniado gadareno? Ninguém. Mas Jesus, Ele não tem medo do perigo, porque Jesus é o valente. Ele é mais valente que o valente. Quando Jesus está passando naquele caminho, a Bíblia diz que os cegos eles não viram, mas eles ouviram que Jesus ia passando. E a Bíblia diz, no verso de número 30, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava. Às vezes, até mesmo para nós que não somos deficientes visuais, que temos a visão muito boa, às vezes o pecado dá uma batidinha na tua porta, e você começa a dar corda para o pecado, e a tua visão espiritual ela vai indo embora, você vai ficando cego espiritual. E aí é onde entra a palavra de Deus, porque às vezes os nossos olhos não conseguem perceber o espiritual que está diante do nosso nariz. A gente consegue perceber a vida do outro, a gente consegue perceber o que está acontecendo ali, o que está acontecendo acolá, mas a nossa vida espiritual nós não conseguimos perceber. Mas Jesus, Ele não tem apenas um caminho para falar com o homem. Maria, ela foi ao túmulo de Jesus. Quando ela chegou lá, a pedra já estava removida e Jesus não estava mais ali. Ela começa a procurar Jesus, quando de repente ela começa a falar com um homem. E ela conversando com aquele homem, ela não consegue enxergar que ali era Jesus, porque às vezes a nossa visão espiritual está coberta, nós não conseguimos ver o espiritual que está diante de nós. Mas quando Jesus fala, nós conseguimos ouvir, porque a voz dele rompe qualquer barreira espiritual que existe. O homem pode entrar dentro da igreja, dentro do templo acabado. Quando ele ouve a voz de Jesus, ele começa a se arrepiar da cabeça aos pés, e ele sabe que ali é Jesus que está falando com ele. Quando Jesus diz Maria, ela percebeu que ali era o mestre. E é por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nunca deixe de ouvir a palavra de Deus. Dê ouvidos para a palavra, porque você vai conseguir ouvir a voz de Jesus. E aquele homem que estava ali, cego, não conseguia ver que Jesus passava, mas ele ouviu que Jesus passava. Porque quando Jesus está passando é diferente. Quando Jesus está passando não é igual qualquer multidão que vai passando. Não é igual o carnaval. Ele não faz carreata para dizer que está passando. Não é igual os vereadores, os prefeitos que fazem carreatas para dizer que está passando. Não é igual o carnaval que faz carreata para dizer que está passando. Para dizer que é o mais bonito, que é o mais bem feito. Jesus, ele não faz dessa forma. Quando Jesus está passando, ele é sentido, porque a presença dele preenche o ambiente. Você percebe que Jesus está passando. E Jesus, ele sempre passa quando você não consegue mais enxergar. Jesus, ele sempre passa quando você não consegue mais enxergar.
É quando você está à beira do abismo, que o inimigo está olhando para você e dizendo assim: só um sopro meu ele cai. É quando Jesus passa e você ouve a voz do bom pastor. É quando Jesus passa e você ouve a voz dele. Eu quero te dizer que Jesus está passando. Aí aonde você está, independente do que você esteja passando hoje, ouça que Jesus está passando. E a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a palavra de Deus diz, nós vamos encerrar. Ouvindo que Jesus passava, clamavam dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Sabe o que está faltando para a gente hoje? É largar o orgulho espiritual. Tem muita gente que é orgulhosa. Tem muita gente que tem um orgulho espiritual encarnado. Ele não quer ceder. Ele não quer descer. Ele não quer se humilhar. Ele tem vergonha de chorar. Ele tem vergonha de dizer que errou. Ele tem vergonha de clamar. Mas Jesus só vai te tocar se você clamar. Se você não clamar, Ele não te toca. Porque quem precisa somos nós. Somos nós que estamos à beira do caminho. Somos nós que estamos precisando ser tocados por Ele. É a nossa visão que está limitada e nós não estamos conseguindo ver que já é a última hora. Nós não estamos conseguindo ver o que está acontecendo. Parece que é muito natural, gente. A gente já até se acostumou com isso. Tem gente que está acostumada com o que está acontecendo, enquanto a palavra de Deus diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Nós estamos nos acostumando, estamos perdendo a visão espiritual, enxergando apenas o carnal. Mas o Jesus que está passando aqui hoje é o mesmo Jesus que derrubou as escamas dos olhos de Paulo e vai derrubar as escamas dos teus olhos também e vai abrir os teus olhos para você enxergar a batalha espiritual que está acontecendo no mundo. Porque nós precisamos viver o espiritual. Jesus não te chamou, jovem. Jesus não chamou você, Jesus não chamou a mim para a gente aceitar as coisas deste mundo. Nós temos que batalhar, nós temos que entender que Jesus está passando. Nós temos que entender que quando Jesus está passando, ali está passando o milagre, ali está passando a salvação, ali está passando a alegria, ali está passando o renovo, ali está passando tudo aquilo que eu e que você precisa. Mas tem pessoas que simplesmente deixam Jesus passar, porque se recusa a ouvir a voz do Mestre. Dê ouvidos à voz de Deus, não endureça o seu coração, porque Jesus tem muitas coisas ocultas e profundas para te mostrar. Que você fique na paz de Deus, que esta palavra consiga alcançar o seu coração e que você venha saber que Jesus não te chamou para você ficar jogado à beira do caminho. Jesus te chamou para te levantar do chão e para você ser um seguidor dele. Então fique com esta palavra, que Jesus te abençoe e nos abençoe hoje e sempre. Amém.